Oi, pessoal. Sejam bem-vindos aqui ao canal Palavra Santa. Para você que é novo aqui, quero pedir que você se inscreva e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E não se esqueça de deixar seu like. Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras. Porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros. Pois alargam os seus filactérios e alongam as franjas de suas capas. Gostam do primeiro lugar nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações nas praças e de serem chamados de mestre. Mas vocês não serão chamados de mestre, porque um só é mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Aqui na terra, não chamem ninguém de pai, porque só um é o pai de vocês, aquele que está nos céus. Nem queiram ser chamados de guias, porque um só é o guia de vocês, o Cristo. Mas o maior entre vocês será o servo de vocês. Quem se exaltar será humilhado. E quem se humilhar será exaltado. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas. Pois vocês mesmos não entram, nem deixam entrar os que estão entrando. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Por isso, vocês sofrerão juízo muito mais severo. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito. E, uma vez feito, o tornam filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. Ai de vocês, guias cegos, que dizem, se alguém jurar pelo santuário, isso não tem importância. Mas, se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Seus tolos e cegos. Qual é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E vocês dizem, se alguém jurar pelo altar, isso não tem importância. Mas, se alguém jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos. Qual é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar jura por ela e por tudo o que está sobre ela. Quem jurar pelo santuário jura por ela e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado no trono. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Guias cegos. Coam um mosquito, mas engolem um camelo. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas estes, por dentro, estão cheios de roubo e de glutonaria. Fariseu cego. Limpe primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que, por fora, se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vocês, por fora, parecem justos aos olhos dos outros, mas, por dentro, estão cheios de hipocrisia e de maldade. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês edificam os sepulcros dos profetas, enfeitam os túmulos dos justos e dizem, se nós tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices, quando mataram os profetas. Assim, vocês dão testemunho contra si mesmos de que são filhos dos que mataram os profetas. Portanto, tratem de terminar aquilo que os pais de vocês começaram. Serpentes, raça de víboras. Como esperam escapar da condenação do inferno? Por isso, eis que eu lhes envio profetas, sábios e escribas. A uns vocês matarão e a outros crucificarão. A outros ainda vocês açoitarão nas sinagogas e perseguirão de cidade em cidade. Para que recaia sobre vocês todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês mataram entre o santuário e o altar. Em verdade lhes digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos,
como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Pois eu lhes afirmo que, desde agora, não me verão mais, até que venham a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras. Porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros. Pois alargam os seus filactérios e alongam as franjas de suas capas. Gostam do primeiro lugar nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações nas praças e de serem chamados de mestre. Mas vocês não serão chamados de mestre, porque um só é mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Aqui na terra, não chamem ninguém de pai, porque só um é o pai de vocês, aquele que está nos céus. Nem queiram ser chamados de guias, porque um só é o guia de vocês, o Cristo. Mas o maior entre vocês será o servo de vocês. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas. Pois vocês mesmos não entram, nem deixam entrar os que estão entrando. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Por isso, vocês sofrerão juízo muito mais severo. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito. E, uma vez feito, o tornam filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. Ai de vocês, guias cegos, que dizem, se alguém jurar pelo santuário, isso não tem importância. Mas, se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Seus tolos e cegos. Qual é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E vocês dizem, se alguém jurar pelo altar, isso não tem importância. Mas, se alguém jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos. Qual é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar jura por ela e por tudo o que está sobre ela. Quem jurar pelo santuário jura por ela e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado no trono. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Guias cegos. Coam um mosquito, mas engolem um camelo. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas estes, por dentro, estão cheios de roubo e de glutonaria. Fariseu cego. Limpe primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que, por fora, se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a podridão. Assim também vocês, por fora, parecem justos aos olhos dos outros, mas, por dentro, estão cheios de hipocrisia e de maldade. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês edificam os sepulcros dos profetas, enfeitam os túmulos dos justos e dizem, se nós tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices, quando mataram os profetas. Assim, vocês dão testemunho contra si mesmos de que são filhos dos que mataram os profetas. Portanto, tratem de terminar aquilo que os pais de vocês começaram. Serpentes, raça de víboras. Como esperam escapar da condenação do inferno? Por isso, eis que eu lhes envio profetas, sábios e escribas. A uns vocês matarão e a outros crucificarão. A outros ainda vocês açoitarão nas sinagogas e perseguirão de cidade em cidade. Para que recaia sobre vocês todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês mataram entre o santuário e o altar. Em verdade lhes digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Jerusalém, Jerusalém,
Você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Pois eu lhes afirmo que, desde agora, não me verão mais, até que venham a dizer, bendito o que venha em nome do Senhor. Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras. Porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros. Pois alargam os seus filactérios e alongam as franjas de suas capas. Gostam do primeiro lugar nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações nas praças e de serem chamados de mestre. Mas vocês não serão chamados de mestre, porque um só é mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Aqui na terra, não chamem ninguém de pai, porque só um é o pai de vocês, aquele que está nos céus. Nem queiram ser chamados de guias, porque um só é o guia de vocês, o Cristo. Mas o maior entre vocês será o servo de vocês. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas. Pois vocês mesmos não entram, nem deixam entrar os que estão entrando. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Por isso, vocês sofrerão juízo muito mais severo. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito. E, uma vez feito, o tornam filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. Ai de vocês, guias cegos, que dizem, se alguém jurar pelo santuário, isso não tem importância. Mas, se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Seus tolos e cegos. Qual é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E vocês dizem, se alguém jurar pelo altar, isso não tem importância. Mas, se alguém jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos. Qual é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar jura por ela e por tudo o que está sobre ela. Quem jurar pelo santuário jura por ela e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado no trono. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Guias cegos. Coam um mosquito, mas engolem um camelo. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas estes, por dentro, estão cheios de roubo e de glutonaria. Fariseu cego. Limpe primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que, por fora, se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a podridão. Assim também vocês, por fora, parecem justos aos olhos dos outros, mas, por dentro, estão cheios de hipocrisia e de maldade. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês edificam os sepulcros dos profetas, enfeitam os túmulos dos justos e dizem, se nós tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices, quando mataram os profetas. Assim, vocês dão testemunho contra si mesmos de que são filhos dos que mataram os profetas. Portanto, tratem de terminar aquilo que os pais de vocês começaram. Serpentes, raça de víboras. Como esperam escapar da condenação do inferno? Por isso, eis que eu lhes envio profetas, sábios e escribas. A uns vocês matarão e a outros crucificarão. A outros ainda vocês açoitarão nas sinagogas e perseguirão de cidade em cidade. Para que recaia sobre vocês todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês mataram entre o santuário e o altar.
Em verdade lhes digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Pois eu lhes afirmo que, desde agora, não me verão mais, até que venham a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras. Porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros. Pois alargam os seus filactérios e alongam as franjas de suas capas. Gostam do primeiro lugar nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações nas praças e de serem chamados de mestre. Mas vocês não serão chamados de mestre, porque um só é mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Aqui na terra, não chamem ninguém de pai, porque só um é o pai de vocês, aquele que está nos céus. Nem queiram ser chamados de guias, porque um só é o guia de vocês, o Cristo. Mas o maior entre vocês será o servo de vocês. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas. Pois vocês mesmos não entram, nem deixam entrar os que estão entrando. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Por isso, vocês sofrerão juízo muito mais severo. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito. E, uma vez feito, o tornam filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. Ai de vocês, guias cegos, que dizem, se alguém jurar pelo santuário, isso não tem importância. Mas, se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Seus tolos e cegos. Qual é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E vocês dizem, se alguém jurar pelo altar, isso não tem importância. Mas, se alguém jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos. Qual é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar jura por ela e por tudo o que está sobre ela. Quem jurar pelo santuário jura por ela e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado no trono. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Guias cegos. Coam um mosquito, mas engolem um camelo. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas estes, por dentro, estão cheios de roubo e de glutonaria. Fariseu cego. Limpe primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que, por fora, se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a podridão. Assim também vocês, por fora, parecem justos aos olhos dos outros, mas, por dentro, estão cheios de hipocrisia e de maldade. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês edificam os sepulcros dos profetas, enfeitam os túmulos dos justos e dizem, se nós tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices, quando mataram os profetas. Assim, vocês dão testemunho contra si mesmos de que são filhos dos que mataram os profetas. Portanto, tratem de terminar aquilo que os pais de vocês começaram. Serpentes, raça de víboras. Como esperam escapar da condenação do inferno? Por isso, eis que eu lhes envio profetas, sábios e escribas. A uns vocês matarão e a outros crucificarão. A outros ainda vocês açoitarão nas sinagogas e perseguirão de cidade em cidade. Para que recaia sobre vocês todo o sangue justo derramado sobre a terra,
desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês mataram entre o santuário e o altar. Em verdade lhes digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Pois eu lhes afirmo que, desde agora, não me verão mais, até que venham a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras. Porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros. Pois alargam os seus filactérios e alongam as franjas de suas capas. Gostam do primeiro lugar nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações nas praças e de serem chamados de mestre. Mas vocês não serão chamados de mestre, porque um só é mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Aqui na terra, não chamem ninguém de pai, porque só um é o pai de vocês, aquele que está nos céus. Nem queiram ser chamados de guias, porque um só é o guia de vocês, o Cristo. Mas o maior entre vocês será o servo de vocês. Quem se exaltar será humilhado. E quem se humilhar será exaltado. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas. Pois vocês mesmos não entram, nem deixam entrar os que estão entrando. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Por isso, vocês sofrerão juízo muito mais severo. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito. E, uma vez feito, o tornam filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. Ai de vocês, guias cegos, que dizem, se alguém jurar pelo santuário, isso não tem importância. Mas, se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Seus tolos e cegos. Qual é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E vocês dizem, se alguém jurar pelo altar, isso não tem importância. Mas, se alguém jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos. Qual é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar jura por ela e por tudo o que está sobre ela. Quem jurar pelo santuário jura por ela e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado no trono. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Guias cegos. Coam um mosquito, mas engolem um camelo. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas estes, por dentro, estão cheios de roubo e de glutonaria. Fariseu cego. Limpe primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que, por fora, se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a podridão. Assim também vocês, por fora, parecem justos aos olhos dos outros, mas, por dentro, estão cheios de hipocrisia e de maldade. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês edificam os sepulcros dos profetas, enfeitam os túmulos dos justos e dizem, se nós tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices, quando mataram os profetas. Assim, vocês dão testemunho contra si mesmos de que são filhos dos que mataram os profetas. Portanto, tratem de terminar aquilo que os pais de vocês começaram. Serpentes, raça de víboras. Como esperam escapar da condenação do inferno? Por isso, eis que eu lhes envio profetas, sábios e escribas. A uns vocês matarão e a outros crucificarão.
A outros ainda vocês açoitarão nas sinagogas e perseguirão de cidade em cidade, para que recaia sobre vocês todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês mataram entre o santuário e o altar. Em verdade lhes digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Pois eu lhes afirmo que, desde agora, não me verão mais, até que venham a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras. Porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros. Pois alargam os seus filactérios e alongam as franjas de suas capas. Gostam do primeiro lugar nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações nas praças e de serem chamados de mestre. Mas vocês não serão chamados de mestre, porque um só é mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Aqui na terra, não chamem ninguém de pai, porque só um é o pai de vocês, aquele que está nos céus. Nem queiram ser chamados de guias, porque um só é o guia de vocês, o Cristo. Mas o maior entre vocês será o servo de vocês. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas. Pois vocês mesmos não entram, nem deixam entrar os que estão entrando. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Por isso, vocês sofrerão juízo muito mais severo. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito. E, uma vez feito, o tornam filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. Ai de vocês, guias cegos, que dizem, se alguém jurar pelo santuário, isso não tem importância. Mas, se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Seus tolos e cegos. Qual é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E vocês dizem, se alguém jurar pelo altar, isso não tem importância. Mas, se alguém jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos. Qual é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar jura por ela e por tudo o que está sobre ela. Quem jurar pelo santuário jura por ela e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado no trono. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Guias cegos. Coam um mosquito, mas engolem um camelo. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas estes, por dentro, estão cheios de roubo e de glutonaria. Fariseu cego. Limpe primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que, por fora, se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vocês, por fora, parecem justos aos olhos dos outros, mas, por dentro, estão cheios de hipocrisia e de maldade. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês edificam os sepulcros dos profetas, enfeitam os túmulos dos justos e dizem, se nós tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices, quando mataram os profetas. Assim, vocês dão testemunho contra si mesmos de que são filhos dos que mataram os profetas. Portanto, tratem de terminar aquilo que os pais de vocês começaram. Serpentes, raça de víboras. Como esperam escapar da condenação do inferno?
Por isso, eis que eu lhes envio profetas, sábios e escribas. A uns vocês matarão e a outros crucificarão. A outros ainda vocês açoitarão nas sinagogas e perseguirão de cidade em cidade. Para que recaia sobre vocês todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês mataram entre o santuário e o altar. Em verdade lhes digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Pois eu lhes afirmo que, desde agora, não me verão mais, até que venham a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras. Porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros. Pois alargam os seus filactérios e alongam as franjas de suas capas. Gostam do primeiro lugar nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações nas praças e de serem chamados de mestre. Mas vocês não serão chamados de mestre, porque um só é mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Aqui na terra, não chamem ninguém de pai, porque só um é o pai de vocês, aquele que está nos céus. Nem queiram ser chamados de guias, porque um só é o guia de vocês, o Cristo. Mas o maior entre vocês será o servo de vocês. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas. Pois vocês mesmos não entram, nem deixam entrar os que estão entrando. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Por isso, vocês sofrerão juízo muito mais severo. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito. E, uma vez feito, o tornam filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. Ai de vocês, guias cegos, que dizem, se alguém jurar pelo santuário, isso não tem importância. Mas, se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Seus tolos e cegos. Qual é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E vocês dizem, se alguém jurar pelo altar, isso não tem importância. Mas, se alguém jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos. Qual é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar jura por ela e por tudo o que está sobre ela. Quem jurar pelo santuário jura por ela e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado no trono. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Guias cegos. Coam um mosquito, mas engolem um camelo. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas estes, por dentro, estão cheios de roubo e de glutonaria. Fariseu cego. Limpe primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que, por fora, se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vocês, por fora, parecem justos aos olhos dos outros, mas, por dentro, estão cheios de hipocrisia e de maldade. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês edificam os sepulcros dos profetas, enfeitam os túmulos dos justos e dizem, se nós tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices, quando mataram os profetas. Assim, vocês dão testemunho contra si mesmos de que são filhos dos que mataram os profetas. Portanto, tratem de terminar aquilo que os pais de vocês começaram.
Serpentes, raça de víboras! Como esperam escapar da condenação do inferno? Por isso, eis que eu lhes envio profetas, sábios e escribas. A uns vocês matarão e a outros crucificarão. A outros ainda vocês açoitarão nas sinagogas e perseguirão de cidade em cidade, para que recaia sobre vocês todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês mataram entre o santuário e o altar. Em verdade lhes digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Jerusalém, Jerusalém! Você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Pois eu lhes afirmo que, desde agora, não me verão mais, até que venham a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras. Porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros. Pois alargam os seus filactérios e alongam as franjas de suas capas. Gostam do primeiro lugar nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações nas praças e de serem chamados de mestre. Mas vocês não serão chamados de mestre, porque um só é mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Aqui na terra, não chamem ninguém de pai, porque só um é o pai de vocês, aquele que está nos céus. Nem queiram ser chamados de guias, porque um só é o guia de vocês, o Cristo. Mas o maior entre vocês será o servo de vocês. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas. Pois vocês mesmos não entram, nem deixam entrar os que estão entrando. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Por isso, vocês sofrerão juízo muito mais severo. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito. E, uma vez feito, o tornam filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. Ai de vocês, guias cegos, que dizem, se alguém jurar pelo santuário, isso não tem importância. Mas, se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Seus tolos e cegos! Qual é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E vocês dizem, se alguém jurar pelo altar, isso não tem importância. Mas, se alguém jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos! Qual é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar jura por ela e por tudo o que está sobre ele. Quem jurar pelo santuário jura por ela e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado no trono. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Guias cegos! Coam um mosquito, mas engolem um camelo. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas estes, por dentro, estão cheios de roubo e de glutonaria. Fariseu cego! Limpe primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que, por fora, se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a podridão. Assim também vocês, por fora, parecem justos aos olhos dos outros, mas, por dentro, estão cheios de hipocrisia e de maldade. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês edificam os sepulcros dos profetas, enfeitam os túmulos dos justos e dizem, se nós tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices, quando mataram os profetas. Assim,
Vocês dão testemunho contra si mesmos de que são filhos dos que mataram os profetas. Portanto, tratem de terminar aquilo que os pais de vocês começaram. Serpentes, raça de víboras. Como esperam escapar da condenação do inferno? Por isso, eis que eu lhes envio profetas, sábios e escribas. A uns vocês matarão e a outros crucificarão. A outros ainda vocês açoitarão nas sinagogas e perseguirão de cidade em cidade, para que recaia sobre vocês todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês mataram entre o santuário e o altar. Em verdade lhes digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Pois eu lhes afirmo que, desde agora, não me verão mais, até que venham a dizer, bendito o que venha em nome do Senhor. Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras. Porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros. Pois alargam os seus filactérios e alongam as franjas de suas capas. Gostam do primeiro lugar nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações nas praças e de serem chamados de mestre. Mas vocês não serão chamados de mestre, porque um só é mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Aqui na terra, não chamem ninguém de pai, porque só um é o pai de vocês, aquele que está nos céus. Nem queiram ser chamados de guias, porque um só é o guia de vocês, o Cristo. Mas o maior entre vocês será o servo de vocês. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas. Pois vocês mesmos não entram, nem deixam entrar os que estão entrando. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Por isso, vocês sofrerão juízo muito mais severo. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito. E, uma vez feito, o tornam filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. Ai de vocês, guias cegos, que dizem, se alguém jurar pelo santuário, isso não tem importância. Mas, se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Seus tolos e cegos. Qual é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E vocês dizem, se alguém jurar pelo altar, isso não tem importância. Mas, se alguém jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos. Qual é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar jura por ela e por tudo o que está sobre ela. Quem jurar pelo santuário jura por ela e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado no trono. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Guias cegos. Coam um mosquito, mas engolem um camelo. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas estes, por dentro, estão cheios de roubo e de glutonaria. Fariseu cego. Limpe primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que, por fora, se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vocês, por fora, parecem justos aos olhos dos outros, mas, por dentro, estão cheios de hipocrisia e de maldade. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês edificam os sepulcros dos profetas, enfeitam os túmulos dos justos e dizem,
Se nós tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices, quando mataram os profetas. Assim, vocês dão testemunho contra si mesmos de que são filhos dos que mataram os profetas. Portanto, tratem de terminar aquilo que os pais de vocês começaram. Serpentes, raça de víboras. Como esperam escapar da condenação do inferno? Por isso, eis que eu lhes envio profetas, sábios e escribas. A uns vocês matarão e a outros crucificarão. A outros ainda vocês açoitarão nas sinagogas e perseguirão de cidade em cidade, para que recaia sobre vocês todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês mataram entre o santuário e o altar. Em verdade lhes digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Pois eu lhes afirmo que, desde agora, não me verão mais, até que venham a dizer, bendito o que venha em nome do Senhor. Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras. Porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros. Pois alargam os seus filactérios e alongam as franjas de suas capas. Gostam do primeiro lugar nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações nas praças e de serem chamados de mestre. Mas vocês não serão chamados de mestre, porque um só é mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Aqui na terra, não chamem ninguém de pai, porque só um é o pai de vocês, aquele que está nos céus. Nem queiram ser chamados de guias, porque um só é o guia de vocês, o Cristo. Mas o maior entre vocês será o servo de vocês. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas. Pois vocês mesmos não entram, nem deixam entrar os que estão entrando. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Por isso, vocês sofrerão juízo muito mais severo. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito. E, uma vez feito, o tornam filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. Ai de vocês, guias cegos, que dizem, se alguém jurar pelo santuário, isso não tem importância. Mas, se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Seus tolos e cegos. Qual é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E vocês dizem, se alguém jurar pelo altar, isso não tem importância. Mas, se alguém jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos. Qual é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar jura por ela e por tudo o que está sobre ela. Quem jurar pelo santuário jura por ela e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado no trono. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Guias cegos. Coam um mosquito, mas engolem um camelo. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas estes, por dentro, estão cheios de roubo e de glutonaria. Fariseu cego. Limpe primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que, por fora, se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vocês, por fora, parecem justos aos olhos dos outros, mas, por dentro, estão cheios de hipocrisia e de maldade. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas,
porque vocês edificam os sepulcros dos profetas, enfeitam os túmulos dos justos e dizem: se nós tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices, quando mataram os profetas. Assim, vocês dão testemunho contra si mesmos de que são filhos dos que mataram os profetas. Portanto, tratem de terminar aquilo que os pais de vocês começaram. Serpentes, raça de víboras! Como esperam escapar da condenação do inferno? Por isso, eis que eu lhes envio profetas, sábios e escribas. A uns vocês matarão e a outros crucificarão. A outros ainda vocês açoitarão nas sinagogas e perseguirão de cidade em cidade, para que recaia sobre vocês todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês mataram entre o santuário e o altar. Em verdade lhes digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Jerusalém, Jerusalém! Você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Pois eu lhes afirmo que, desde agora, não me verão mais, até que venham a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras. Porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros. Pois alargam os seus filactérios e alongam as franjas de suas capas. Gostam do primeiro lugar nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações nas praças e de serem chamados de mestre. Mas vocês não serão chamados de mestre, porque um só é mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Aqui na terra, não chamem ninguém de pai, porque só um é o pai de vocês, aquele que está nos céus. Nem queiram ser chamados de guias, porque um só é o guia de vocês, o Cristo. Mas o maior entre vocês será o servo de vocês. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas. Pois vocês mesmos não entram, nem deixam entrar os que estão entrando. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Por isso, vocês sofrerão juízo muito mais severo. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito. E, uma vez feito, o tornam filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. Ai de vocês, guias cegos, que dizem: se alguém jurar pelo santuário, isso não tem importância. Mas, se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Seus tolos e cegos! Qual é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E vocês dizem: se alguém jurar pelo altar, isso não tem importância. Mas, se alguém jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos! Qual é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar jura por ela e por tudo o que está sobre ela. Quem jurar pelo santuário jura por ela e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado no trono. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Guias cegos! Coam um mosquito, mas engolem um camelo. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas estes, por dentro, estão cheios de roubo e de glutonaria. Fariseu cego! Limpe primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que, por fora, se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vocês, por fora, parecem justos aos olhos dos outros, mas, por dentro,
estão cheios de hipocrisia e de maldade. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês edificam os sepulcros dos profetas, enfeitam os túmulos dos justos e dizem: se nós tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices, quando mataram os profetas. Assim, vocês dão testemunho contra si mesmos de que são filhos dos que mataram os profetas. Portanto, tratem de terminar aquilo que os pais de vocês começaram. Serpentes, raça de víboras, como esperam escapar da condenação do inferno? Por isso, eis que eu lhes envio profetas, sábios e escribas. A uns vocês matarão e a outros crucificarão. A outros ainda vocês açoitarão nas sinagogas e perseguirão de cidade em cidade, para que recaia sobre vocês todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês mataram entre o santuário e o altar. Em verdade lhes digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Pois eu lhes afirmo que, desde agora, não me verão mais, até que venham a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras. Porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros. Pois alargam os seus filactérios e alongam as franjas de suas capas. Gostam do primeiro lugar nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações nas praças e de serem chamados de mestre. Mas vocês não serão chamados de mestre, porque um só é mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Aqui na terra, não chamem ninguém de pai, porque só um é o pai de vocês, aquele que está nos céus. Nem queiram ser chamados de guias, porque um só é o guia de vocês, o Cristo. Mas o maior entre vocês será o servo de vocês. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas. Pois vocês mesmos não entram, nem deixam entrar os que estão entrando. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Por isso, vocês sofrerão juízo muito mais severo. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito. E, uma vez feito, o tornam filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. Ai de vocês, guias cegos, que dizem: se alguém jurar pelo santuário, isso não tem importância. Mas, se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Seus tolos e cegos. Qual é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E vocês dizem: se alguém jurar pelo altar, isso não tem importância. Mas, se alguém jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos. Qual é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar jura por ela e por tudo o que está sobre ela. Quem jurar pelo santuário jura por ela e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado no trono. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Guias cegos. Coam um mosquito, mas engolem um camelo. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas estes, por dentro, estão cheios de roubo e de glutonaria. Fariseu cego. Limpe primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que, por fora, se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão.
Assim também vocês, por fora, parecem justos aos olhos dos outros, mas, por dentro, estão cheios de hipocrisia e de maldade. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês edificam os sepulcros dos profetas, enfeitam os túmulos dos justos e dizem: se nós tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices, quando mataram os profetas. Assim, vocês dão testemunho contra si mesmos de que são filhos dos que mataram os profetas. Portanto, tratem de terminar aquilo que os pais de vocês começaram. Serpentes, raça de víboras, como esperam escapar da condenação do inferno? Por isso, eis que eu lhes envio profetas, sábios e escribas. A uns vocês matarão e a outros crucificarão. A outros ainda vocês açoitarão nas sinagogas e perseguirão de cidade em cidade, para que recaia sobre vocês todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês mataram entre o santuário e o altar. Em verdade lhes digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Pois eu lhes afirmo que, desde agora, não me verão mais, até que venham a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor.